Graça e paz, amados. Ao amado da nossa alma seja honra, glória, louvor, sabedoria. É por causa de Jesus que nós estamos aqui. Quem está aqui por causa de Jesus, diga glória a Deus. Eu também estou aqui por causa de Jesus. Podem sentar. Que alegria conhecer o Celeiro São Paulo. Está hoje aqui com o pastor André Fernandes, a pastora Kézia. Que Deus os abençoe em tudo. Que a boa mão de Deus permaneça aqui, fazendo tudo que lhe apraz. Esse convite nos abençoa muito. Estou acompanhada pelo meu esposo, Eliomar, pastor da nossa igreja e da nossa casa também, minha filha Maria Clara. Como é bom vivermos esta noite em família. Há uma palavra ardendo em meu coração para esta noite de milagres. E ela está registrada no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 10. Se você pode e quer, localize agora o texto sagrado também em sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu Jesus. Desculpe, Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10. Ao findar este culto, esta reunião espiritual, um dos livros que o Senhor Jesus me confiou estará disponível e é um devocional. Não pare agora. 50 dias de leitura com a Bíblia, obviamente, ao seu lado, para águas mais profundas. Eu tenho sido abençoada pela leitura de alguns devocionais, mas Deus me direcionou a algo um pouco diferente, específico, aonde você possa fazer uma trajetória também de conhecimento bíblico, que te ajude a ter uma palavra para mais alguém, e não unicamente a sua porção para você naquele dia. Neste livro, Deus também me permitiu trazer um método de fixação, que é a contemplação, para as pessoas que têm dificuldades em gravar, guardar, memorizar o episódio bíblico. É mais do que saber o endereço, é conhecer o episódio. Era uma angústia, uma dor de alunas minhas que já me diziam: pastora, eu leio e esqueço. Eu leio e quando quero dizer a alguém já não sei mais. Então nesses 50 dias você vai ser alimentado, alimentada, vai ser motivado pelos exercícios a alimentar outras pessoas, mas fixar a palavra também no seu coração. Esse aqui é um presente para a pastora e para o pastor, vai ficar bem aqui para daqui a pouquinho eu entregar. E você que desejar adquiri-lo, estará disponível ao findar deste culto. Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo 10. Se você já encontrou, diga amém. Texto sagrado diz assim, a partir do versículo de número 44. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e os seus discípulos, com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ao ouvir que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. Então chamaram o cego. Tenha coragem, levante-se, ele está te chamando. Ele está chamando você. Lançando a capa para o lado com um pulo, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vê, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Podemos repetir esta última parte dizendo: e seguiu a Jesus pelo caminho no 3, vamos lá, 1, 2, 3.
e seguiu a Jesus pelo caminho. Eu quero orar com vocês agora. Eu preciso de um pouquinho mais de retorno aqui para eu me ouvir melhor. Levante uma das suas mãos o mais alto que você puder. Pai, acabamos de ler a tua palavra. Ela permanece no céu e é revelada à tua igreja pelas escrituras. E a nossa oração é para que o Senhor fale e não te cales esta noite. E que por causa da tua palavra um exército poderoso seja levantado aqui. Enquanto a tua palavra for pregada, confirma com os sinais esta noite. Oramos crendo em o nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor pela sua palavra agora? Excelente. Você pode misturar nessas palmas glória e aleluia também, pode? Um jovem se aproximou de Jesus e textos mais antigos, tem na epígrafe, tem naquele títulozinho em negrito superior ao capítulo, ao início de um período de texto, mancebo de qualidade. Esse rapaz, ele era um jovem rico e ele procurou Jesus certa vez. E eu compreendo pelo tempo em que ele chega a procurar Jesus, que Jesus já havia atravessado o primeiro ano completo do seu ministério, o segundo ano completo do seu ministério, e estava para encerrar o terceiro ano, quem sabe já entrando nos meses finais. Esse moço, quando vai até Jesus e chega dizendo: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Esse menino, ele atravessa um tempo da vida ministerial de Jesus, onde Jesus já viveu muita coisa. E é óbvio que eu não estou falando de Jesus em sua divindade, porque é eterno. Eu estou falando de Jesus ministerialmente. Jesus já havia presenciado tantas coisas, e quem teve o privilégio de ser chamado por Jesus nos primeiros dias do seu ministério, como Pedro, por exemplo, já havia vivido todas estas coisas com Jesus. Imagine você o que não foi para aqueles que viram Jesus principiar os seus sinais em Caná. Imagine você o que não foi para aqueles que estiveram com Jesus próximo à casa de Pedro quando ele curou sua sogra. Imagine o que não foi para aqueles que viram uma multidão vir para a porta da cidade naquele mesmo episódio e ser curado de muitas enfermidades. Teve gente que viu o filho da viúva de Naim. É porque a gente já está acostumado com a Bíblia, né? Mas imagine você, um defunto, sentar no caixão e começar a falar. Teve gente que presenciou em Betânia Jesus diante de um sepulcro desrespeitar a morte, ignorar a decomposição do corpo e chamar Lázaro como se chama alguém no portão de casa. Lázaro, vem para fora. Perceba que Jesus não disse morte, libere Lázaro. Jesus não disse espírito da morte, bata em retirada. Jesus não disse Hades, devolva-o. Jesus não disse cadeias sejam quebradas. Jesus chamou Lázaro como chamava a roda da mesa, ou quando Lázaro se demorava dentro do quarto: Lázaro! Na altura que o jovem rico vai conversar com Jesus, muitos milagres já haviam acontecido. Mas eu estou certa, e a Bíblia comprova isso, que inúmeros outros
registrado alguns no texto sagrado, ainda aconteceriam se naquele dia, ainda aconteceram e aconteceriam diante dos olhos dele, se naquele dia, quando Jesus disse a ele: vai, vende o que você tem, distribui aos pobres e me segue, ele tivesse atendido o comando de Jesus. Não é sobre ser rico ou pobre, porque com Zaqueu Jesus nem usou a palavra dinheiro. Porque quando o assunto é riqueza, o problema não é o que eu tenho, é quanto o que eu tenho me tem. Eu quero dar glória a Jesus, porque eu estou côncia de que tem gente aqui esta noite que não pensaria duas vezes se Jesus dissesse: venda tudo. Eu estou dando glória a Jesus, porque eu tenho certeza que nem precisa ter muito para, se Jesus disser: feche a porta atrás de você e siga-me, esta noite você fecharia a porta e o seguiria. Porque para estar com Ele você não abriu mão de reais, você abriu mão de pessoas, você abriu mão de amores, você abriu mão de sentimentos, você abriu mão de paixões, porque você entendeu: eu posso ter perdido o primeiro capítulo do ministério de Jesus, mas não perderei nenhum mais depois do dia que eu encontrei. Se você pode emprestar a sua mão para Jesus usar, toque no ombro de alguém e diga a esta pessoa: ainda bem que você entrou na história de Jesus antes do arrebatamento da igreja. É certo que nós perdemos algumas coisas, olhe para mim, mas nós não perderemos outras. Eu não estive na cruzada que Rex Samba fez no Brasil. Eu não estive em uma cruzada de Billy Graham no Brasil. Eu não estive em uma cruzada de Jimmy Swaggart no Brasil. Mas esta noite, em uma quarta-feira, eu estou na Celeiro São Paulo para viver esse capítulo do ministério de Jesus no Brasil. Se você conhece alguém pelo nome aqui, aponta para ele, grita o nome dele e fala: acelera que ainda dá tempo. 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 Eu vou provar esta noite dentro da palavra que até na última semana do ministério de Jesus, quem decidiu mergulhou, quem decidiu entrou, quem decidiu seguiu. Eu creio que a igreja no mundo está vivendo a última semana. Eu não estou falando da última semana escatológica do profeta Daniel. Eu estou falando da última semana como a última temporada. E alguém está dizendo: oh, eu queria ter vivido o último avivamento. Ou eu queria ter vivido o que Deus fez na década de 60. Ou eu queria ter vivido o que Deus fez na década de 80. Ou eu queria ter vivido o que Deus fez na década de 90. Eu estou te chamando para a última semana ministerial de Jesus com a igreja na terra. Esse é o tempo. Jovem rico não quis. Jesus está caminhando. E agora Jesus entra na sua última semana. E vai passar por uma estrada chamada Estrada de Jericó, também conhecida como Estrada das Palmeiras.
pela última vez. Última vez. Ou a gente fala da última vez, gente, ou seremos infiéis à verdade do Evangelho. Para alguém esta noite pode ser a última vez. Jesus estava saindo da cidade, diga, saindo da cidade. E os mendigos daquela cidade sabiam que a abordagem ideal para um visitante era a entrada. Porque Jericó era um poderoso centro comercial naquele tempo, por onde trafegavam mercadorias importantes como bálsamo. E então quem quisesse abordar alguém com dinheiro precisava abordar na entrada. Porque na saída a pessoa já havia gasto e feito o que queria fazer. Jesus está saindo de Jericó. E um homem chamado Bartimeu discerne que Jesus é diferente das outras pessoas. Eu não sei se por uma localização em que ele estava, porque esta porta tanto poderia dar lugar para pessoas que entravam ou saíam, como a outra também entravam e saíam, dependendo da direção que viessem. Eu não sei se para o lugar que ele estava não foi possível ver Jesus entrando, mas ao menos, não ver não daria mesmo, né? Saber que Jesus estava entrando. No mínimo ele soube que Jesus estava saindo. E quando ele soube, e daqui a pouco eu volto no que pareceu uma piadinha, mas não foi. Não dava para ver, para te explicar uma chave nisso. Quando Jesus estava saindo, ele ouviu e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu disse que parece uma piadinha que ele não podia ver, então ele gritou, então ele ouviu, mas não é. Até porque está bem longe de mim fazer piadinhas desse jeito. É porque existem pessoas que vão passar uma vida inteira tentando usar o que não tem. Se aquele rapaz tivesse se esforçado para ver Jesus passar, ele não ia conseguir, porque ele era cego até que o milagre acontecesse. Mas ele ignorou o que ele não tinha e começou a usar o que ele tinha. E foi o que ele tinha que provocou o milagre, trazendo a ele o que ele não tinha. Algumas pessoas dizem: se eu tivesse, eu faria. Faça com o que você tem. Outras dizem: o dia que eu for pastor, então comece fazendo, sendo ovelha. E outros dizem: ah, se eu cantasse, não canta, mais ora. Ah, se eu pregasse, não prega, mas canta. Ou a gente passa a vida inteira usando o que não tem como muleta para continuar no mesmo lugar, ou a gente foca naquilo que a gente tem para provocar o milagre que a gente precisa. Jesus, filho de Davi. Jesus está passando. É a última semana de Jesus ali, para entrar na semana da Páscoa, que é a semana da crucificação. Não vai voltar. Jesus, filho de Davi. Alguém chegou para ele e disse: o chi é meu, tá? Pare de clamar. Por quê? Existem algumas questões aqui. A primeira delas é que pessoas com sentimentos confusos, emoções confusas, podem chegar a níveis de crueldade terríveis. E tem gente que realmente é cruel. Vê você clamando e diz: shh. Uma outra questão é que esse homem, ele vai ganhar uma notoriedade enquanto ele clama. E existem pessoas que, enquanto nós não ganhamos notoriedade nenhuma, elas não se preocupam com o que nós dizemos, até que a gente ganhe notoriedade, então a gente passa a incomodar.
Mas existe uma terceira questão que é a mais próxima da realidade das coisas, não uma interpretação, uma aplicação. Jerusalém naqueles dias estava sob o governo de Roma. E Roma não tinha problemas em que as pessoas seguissem doutores, filósofos, profetas e mestres. Não tinha nenhum problema nisso. E isso era até uma prática judaica comum. O proverbista, ele diz o seguinte: anda com o sábio, tu te tornarás mais sábio ainda. O companheiro do tolo, esse será afligido. Então, tem um sábio ali, e é todo mundo. Tem um mestre ali, tem um filósofo ali, e por aí vai. Só que os soldados romanos, eles pediam uma coisa. Na verdade não pediam, né? Exigiam: não façam barulho, não gritem. Eles temiam que se houvesse grito, alvoroço, o alvoroço pudesse provocar uma revolução, a revolução saísse de controle e alguma coisa ruim acontecesse com eles. Então a ordem é: ande, mas ande calado. Ouça o seu filósofo, o seu mestre, o seu profeta, mas não grite. Só que o cego tinha uma necessidade. E o sistema só engessa quem não tem necessidades. A liturgia só aprisiona quem não tem um grito na alma precisando soltar. O tradicionalismo só prende na cadeira quem não tem uma dor em casa e precisa de uma resposta. É por isso que essa noite, gente bonita, chique, elegante, cheirosa, perfumada, estou falando de alguém, já levantou a mão, já chorou, já marchou, já caiu no chão, porque só quem sabe o que precisa dá volume ao culto do jeito que merece ser dado. Não clame. Você vai ser confundido com um revolucionário. E desde quando quem precisa de milagre está preocupado com a aparência? E desde quando quem precisa de milagre está preocupado com opiniões? E desde quando quem precisa de milagre é refém de aceitação e de aplauso? Pense o que quiser, eu tenho um grito na alma: Jesus, Jesus. Vão dizer que você é, entendeu? Vão dizer que você é, no caso dele, revolucionário. Vão dizer que você é fanático. Vão dizer que você é exagerado. Vão dizer que você é louco. E alguém que quer forçar a barra, é irmão, não vou chamar de primo não, é irmão, só que aqueles irmãos, não grita, vai escandalizar o mundo, não marcha, isso escandaliza as pessoas. Eu quero dizer para você que quem vê a igreja glorificando, pulando, marchando, clamando, não fica escandalizado. O que escandaliza a sociedade é mentira na igreja, competição na igreja, inveja na igreja, adultério na igreja. O que escandaliza a sociedade é conchavo na igreja, politicagem na igreja, ciumeira na igreja. Poder de Deus e gente clamando não escandaliza ninguém. Jesus, Jesus, Jesus. Celero São Paulo, abre a boca e grita o nome dele. Jesus, Jesus. Cutuca alguém aí e pergunta: essa pessoa vai fazer o que com isso? Estão tentando te parar, vai fazer o que com isso? Estão tentando te parar, vai fazer o que com isso? O inferno está fazendo pressão para o teu silêncio, vai fazer o que com isso? Eu não sei o que você vai fazer, mas eu sei o que você deveria fazer. Nós deveríamos fazer o que o cego fez. Está na hora do inferno se arrepender de colocar essa pressão.
Está na hora dos demônios se arrependerem. Entenda, tá, gente? Estou usando aqui um termo humano para questões espirituais. Está na hora dos opositores da igreja se arrependerem de tentar cercear o clamor da igreja. O cego respondeu do jeito que a gente tem que responder. Shhh, para o texto. E ele gritava, e ele clamava ainda mais, ainda mais, ainda mais, ainda mais. Se eu fosse você, eu levantava as duas mãos para receber a palavra que eu vou entregar agora. Deus vai te revestir de tanto poder, de tanta ousadia, de tanta graça, que você vai devolver a pressão, vai clamar mais, vai orar mais, jejuar mais, vai pregar mais, vai buscar mais, vai chorar mais, vai acreditar mais, vai insistir mais. Chega de qualquer coisa fechar a boca, chega de qualquer coisa pedir para sair, chega de qualquer coisa sumir, chega de qualquer coisa se trancar. Devolve a pressão, devolve a pressão, devolve a pressão, devolve a pressão. Jesus parou. Grita aí no 3, Jesus parou. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Equação simples. Se você para, Jesus passa. Se você não para, Jesus para. Vou repetir. Se você para, Jesus passa. Se você não para, Ele para. Lindão, Jesus. Olhou para alguém que eu não sei quem era e disse assim: vai lá chamar o cego. E a pessoa foi. Não sei se era um discípulo próximo ou se era um componente da multidão. Uma coisa eu sei, a pessoa tinha experiência, eu vou dizer por quê. Porque ela chegou para o cego e disse assim: levanta, tem bom ânimo. Tem bom ânimo. No 3, vamos lá, 1, 2, 3. Tem bom ânimo. Quem usava essa expressão sempre, ou muitas vezes antes de realizar um milagre? Quem? Jesus. Jesus mandou essa pessoa dizer isso? Não, Jesus só mandou chamar. Mas ele vai e repete o que ele já viu Jesus fazendo. Ele repete o que ele já ouviu Jesus dizendo. Ou a igreja repete o que já ouviu Jesus dizendo, ou a gente vai repetir o que a sociedade sem Jesus diz. Perceba, ou a gente repete o que Jesus diz, ou a gente vai repetir o que os livros que ditam padrões dizem. Ou você repete o que Jesus diz, ou você vai repetir o que a sua família já disse e não deu certo. Tem bom ânimo. Corresponde mais ou menos à seguinte expressão: vai ficar tudo bem. Enquanto você aplaude mais, você mistura glória, você mistura aleluia. Vai ficar tudo bem. De quem era a mensagem? Quem tinha enviado a mensagem? Jesus. Quem tinha enviado a mensagem? Quem? E quem era o mensageiro? Não sei. Ok? Eu tenho alguma coisa sobre ele. Ele ouviu, ele era do grupo, mas eu não sei o nome. Mas quem enviou a mensagem? Você tem que entender isso. Você tem que entender isso. Eu já estou sentindo que vocês aqui entendem, mas tem um bocadão de gente que não entende. O mensageiro, ó, o mensageiro, deixa eu fazer assim, ó. O mensageiro, ó. Sei lá quem é. Talvez eu tenha caído na sua graça. Você olhou para mim e gostei dela.
Talvez eu já tenha caído na desgraça, né? Quando eu olhei, você olhou e disse, não gostei dessa gordinha. Tranquilo. O que você tem que entender é que o mensageiro só veio trazer uma mensagem que não é dele. Então, diante da mensagem de Jesus, não cabe indiferença. Indiferença a gente faz para quem a gente gosta ou desgosta do que está dizendo. Indiferença para uma mensagem que vem de Jesus não cabe. Vem para cá, por favor. A Bíblia diz que quando o mensageiro, que eu não sei o nome, mas sei que tinha uma mensagem de Jesus, disse, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Você sabe o que o cego fez? A Nova Versão Internacional coloca esta citação de uma forma assim muito, muito fácil de ser compreendida. Ele deu um pulo. Mas eu sou assim, nasci assim. Melhora. Esse é meu jeito. Muda. Eu quero ser muito franca com você. Nem todos nós vamos correr, pular, dançar, gritar. De mim para o meu esposo já tem uma diferença de personalidade. De nós dois para Maria, aí que tem mais ainda, que é mais efusiva. A questão é, faça alguma coisa. Eu vou repetir o que eu disse agora. Jesus está mandando te chamar, então faça alguma coisa. Helena, eu não vou gritar nunca na minha vida, chora. Eu não vou pular nunca na minha vida, se ajoelhe. Eu não vou aplaudir, levante a mão. Eu tenho vergonha de levantar a mão, sussurra o nome dele. Só não dá para colocar um chiclete no canto da boca, mastigar, fazer selfie com o colega do lado, desmaiar no ombro do namorado e achar que você está no teu sofá, na presença de Jesus. Não cabe indiferença. É ele, 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 é ele. O culto é para ele, a glória é para ele, o aplauso é para ele, a adoração é para ele, as ofertas são para ele. Harabacho, remai jerquia, as lágrimas são para ele, a exaltação é para ele, o grito, o choro, o silêncio de quem quer gritar, mas contrariando a sua própria inclinação, está quietinho hoje aqui dizendo, fala, fala Deus, fala Deus, fala Deus. Só não cabe indiferença, ele é maior. Lançando de si a sua capa. Quem está comigo, diga aleluia. Quem não foi embora, diga glória a Deus. Lançando de si a sua capa. Capa. Ele não dobrou. Ele não guardou. Existem encontros tão poderosos que a gente vive com Deus que a gente não guarda, não dobra. Aí quem não entende, não vai entender nunca. Problema. Ah, tá crente, acho que tá doido, tá ligando para mais nada. Não é porque... Não dá para ser crente e ao mesmo tempo ser materialista, sabe? Chorar porque manchou a ponta do sofá. Não tem como. O que você está vivendo? Não estou dizendo para chegar em casa agora e manchar o sofá de ninguém, não, pelo amor de Deus. A gente, quem tem uma tendência a esse tipo de apego, até sente aquela inclinaçãozinha, mas daqui a pouco, puxa vida, o que eu estou vivendo? Você vai dar paz para um grupo aí que estava sem paz por tua causa e perturba os outros. Você vai parar de perturbar. Alguém vai dizer, mas está crente mesmo, Deus me livre, Deus... Coisa boa. Aleluia. Se você pode, diga após mim. Ele jogou
a capa fora. E aquela capa não era uma capa dessas que a gente fala assim, né? Tem que tirar essa capa. Aqui alguém fala isso. Aqui tem vaso estranho. Vaso estranho. Gente do manto estranho. Tem estranho aqui. Lá na igreja tem uns estranhos. Na igreja tem umas irmãs estranhas. Eu tenho uma cunhada estranha. Para quem pensa que a Camila é estranha, vocês têm que conhecer a mestra da Camila, que é a minha cunhada mais velha. Você vê, é Cleus o nome dela. E o pessoal carinhosamente chama de Rira, de tanto fogo. Aí na língua da Cleusa, capa é capudo, né, irmão? Tu é com capudo, tu joga essa capa fora. Mas capa aqui, gente, capa aqui. Ah, gente, capa aqui era muita coisa para esse homem, era muito importante. Durante o dia, a capa ficava aberta na frente dele e as pessoas jogavam as esmolas ali. Quando o sol se recolhia, ele usava aquela capa para se abrigar. Então aquela capa, dependendo do dia e da estação do ano, era provisão. Dependendo do horário do dia e da estação do ano, era provisão. Dependendo do dia e da estação e do horário, era proteção. Aquela capa era o lugar da provisão dele. Aquela capa era o lugar da proteção dele. Mas de repente, Jesus mandou chamá-lo. Ele pega a capa, não dobra, não guarda, não franqueia, não pede para alguém cuidar. Ele simplesmente joga a capa fora. Nas entrelinhas, o que ele estava dizendo era: acabou. Eu vou repetir: acabou. Eu vou repetir: acabou. A partir de hoje, a minha provisão e a minha proteção vem daquele que me encontrou caído na beira do caminho e mandou chamar-me. Se você pode, quer, pegue na mão da pessoa linda que está do seu lado e grite para ela: se prepare. Não haverá lugar para velhas capas na nossa vida. A partir do chamado, a provisão vem dele e a proteção é ele. É isso. Ei, celeiro São Paulo, eu estou cheia do poder do Espírito Santo para entregar esta mensagem nesta noite de milagres. Pega esta capa e joga para longe agora, porque a partir de hoje, provisão, proteção, provisão, proteção, provisão, proteção, provisão, proteção, provisão, proteção. Tua provisão vem dele. Tua provisão vem dele. Tua provisão vem dele. Tua provisão não está na loteria. Olhe para cá. Tua provisão não está no jogo do bicho. Tua provisão não está no tigrinho, no joguinho. Tua provisão não está na mão daquele arrogante que quer te pisar. Abraão, quem? Abraão, quem? Sobrinho de Abraão foi preso, foi sequestrado, Ló. Uma tribulação lá. E aí o rei de Sodoma chamou Abraão para reforçar lá a situação com ele. Abraão pegou os homens nascidos em sua casa, partiu para guerrear. E óbvio, Abraão estava no grupo, né? O problema é quando Abraão sai do grupo. Abraão estava no grupo. Eles venceram a guerra. Presta atenção. Quando eles venceram a guerra, o rei de Sodoma olhou para Abraão. Isso não é cultura judaica escrita, oralizada, midrash, não, está na Bíblia. E não estou aqui dizendo que as outras fontes não têm o seu proveito, não. Gosto de conhecê-las, mas é só você ficar em paz que está na Bíblia. O rei de Sodoma olhou para Abraão e disse assim para Abraão: Abraão, pega a sua parte nos despojos que sobraram. O saldo da guerra, o que sobrou, pega a sua parte. Vocês sabem o que Abraão respondeu? Eu não quero nada. Gente, e vai piorar. Eu só vou me utilizar do que os meninos consumirem no caminho, que os homens consumirem no caminho. Porque eu não quero
que amanhã, Abraão falando aí na sua Bíblia, livro dos Reis, eu não quero que amanhã você diga: eu enriqueci Abraão. Abraão dizendo: já levantei as minhas mãos para o Deus possuidor do céu e da terra. Eu vim dizer para você que o teu contrato de provisão, enriquecimento, manutenção, prosperidade já está assinado pelo Deus possuidor do céu e da terra. É por isso que tem gente arrogante, soberba, que quer fazer por você e não consegue fazer, porque Deus não deixa que a pessoa faça por você. Libere quem prometeu e não fez. Perdoe quem fez por alguém e na sua vez não fez. Abençoe quem construiu para alguém e não construiu para você. Foi Deus quem disse: tira a mão daí, que Ele já levantou a mão para mim. E quem vai fazer na vida dele sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Dá um salto dessa cadeira, dá um salto, dá um salto, joga a capa. Aquelas meninas do louvor podem vir aqui. Ei, Sil, ó, vem pra cá. Teu provedor é Ele. E tem mais, hein? Ei, tua proteção. Vocês estão ouvindo o que eu disse? Tua é Ele. Não é galho de arruda. Já vai me desculpando, já vai me perdoando. Ó, beijo, ó. Beijo, beijo, ó, beijo. Não é galho de arruda. Espada de São Jorge. Comigo ninguém pode. Fitinha amarrada. Como é que é? Elefante com bumbum pra porta. Gente, isso é do tempo da minha tataravó, gente. E também outra coisa: não é o seu seguro. Não são os seus seguranças particulares. Não é o seu blindado. Porque facinho o diabo te atinge fora dele. Eu não estou dizendo ignore a sua segurança, porque eu não ignoro a minha. Eu estou dizendo, não se apoie nela, porque o teu protetor é aquele que te encontrou caído na beira do caminho, gritou teu nome. Ele disse assim: Marcelo, Hugo, Jairo, Jackson, Priscila, Lili. Foi ele que disse: Ana, Jéssica, a partir de hoje tua provisão é comigo e a tua proteção é comigo também. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Salmo 27. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que o exército me cercasse, meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade Ele me esconderá no seu pavilhão. Pegue na mão desta pessoa que está do seu lado e não solte tão cedo. Diga para ela: no dia da adversidade Ele te esconderá no seu pavilhão. Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia.
Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embranqueceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco.